Meu nome é Leandro. Eu cresci ao lado de um psicopata e por anos achei que ele era meu melhor amigo. Ela era enfermeira, discreta, gentil, mas os pacientes morriam quando era ela quem ficava sozinha no plantão. Meu amigo caiu no golpe da novinha e nunca mais foi o mesmo. Mas ele não se matou. Ele se vingou. Isso não é ficção. É É terror terror real. Esse aqui não é um vídeo sobre amor. É sobre obsessão, manipulação e até onde um homem pode chegar quando se sente enganado. O meu amigo caiu num golpe. Mas não foi qualquer golpe. Foi o tipo de armadilha que destrói a mente antes de destruir a vida. Seja bem-vindo à Sociedade do Terror Real. Meu nome é Matheus, tenho 28 anos e o que vou contar aqui não veio de uma notícia nem de um vídeo de internet. Foi algo que eu vi, vivi e carrego comigo até hoje. Aconteceu em 2019 e envolveu alguém que eu considerava um irmão. O nome dele era Rodrigo e tudo começou com uma notificação, uma mensagem, daquelas que chegam num dia qualquer, sem alarde, mas que mudam tudo. Rodrigo era o tipo de cara que você gostaria de ter como amigo. Inteligente, discreto, trabalhador. Ele era o porto seguro do nosso grupo. Se alguém passava por um problema, ele era o primeiro a ligar. Era o cara que consertava coisas em casa, que lembrava seu aniversário, que te mandava mensagem só para saber se você estava bem. Mas como todo mundo, ele também tinha um ponto fraco: a solidão. No fim de 2018, ele terminou um relacionamento que durava 5 anos. Foi um término silencioso, sem briga, mas que deixou um vazio grande. Ele não falava muito sobre isso, mas a gente via nos olhos. Ele continuava indo trabalhar, aparecendo nas reuniões de domingo, mas aos poucos foi se apagando. Começou a sair menos, ficar mais tempo no celular, evitar olhar nos olhos quando conversava. A sombra da tristeza foi tomando espaço. Foi nessa fase que Clara apareceu. Uma garota que, segundo ele, havia o adicionado numa rede social e puxado papo de forma espontânea. Tinha 19 anos, morava em outro estado. Dizia gostar de homens mais velhos. Na foto, ela parecia saída de um editorial de moda. Cabelos escuros, olhar doce, sorriso tímido. E Rodrigo, já quebrado por dentro, se agarrou na ideia de que alguém assim poderia realmente se interessar por ele. No começo, a conversa era leve. Ela dizia que ele parecia diferente dos outros caras, mais calmo, mais gentil. Dizia que se sentia segura falando com ele. Enviava áudios com uma voz doce, sussurrada, quase hipnótica. Tudo nela parecia calculado para fazer ele se abrir. E ele se abriu. Começou a mandar mais mensagens, contar sobre a infância, o trabalho, os medos. Me disse que fazia tempo que não se sentia assim com alguém. Na época, ele me contou por cima, disse que estava conhecendo alguém legal. Me mostrou 1 ou 2 mensagens, falou que ela era mais nova, mas muito madura. Eu desconfiei, claro, mas também vi o quanto aquilo estava fazendo bem para ele. E por isso, não insisti. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria apertado mais. Tinha alguma coisa errada. Mas eu fiquei quieto. Um dia, ele me ligou no meio da noite, voz tensa, nervosa. Disse que tinha mandado uma foto, que estava com medo. Eu não entendi de primeira. Perguntei: que foto? E ele respondeu: do jeito que ela pediu. Disse que a garota tinha mandado uma imagem íntima e minutos depois pediu uma dele. A forma como ela falou foi casual, carinhosa, como se fosse um gesto de confiança. Ele hesitou, mas acabou mandando. Promete que não vai mostrar para ninguém? Ela disse. E ele respondeu: claro, eu prometo. Ele disse que logo depois ficou um tempo esperando a resposta dela. Mas nada veio. Nenhuma reação, nem emoji, nem RS, nem elogio. Silêncio. Até que uma nova notificação apareceu. Era o mesmo rosto, a mesma foto de perfil, mas o nome do usuário havia mudado. E a voz por trás daquela conta também.
A primeira frase foi como um soco. Achou que era esperto. Logo em seguida, outra. R$2.000 até amanhã. Ou sua mãe vai ver o que você mandou. E depois, seu chefe também. Se vacilar, vai todo mundo saber quem você realmente é. Junto com as mensagens, ele recebeu arquivos, prints da agenda de contatos, o nome completo da mãe, o endereço da casa onde cresceu, o nome da empresa onde trabalhava, um print do LinkedIn. Rodrigo não entendia como aquilo era possível. Como tinham reunido tudo tão rápido? Ele não sabia, mas já fazia tempo que estavam colhendo informações dele. Na manhã seguinte, ele fez o primeiro depósito, R$2.000. Na semana seguinte, mais 1.000. E depois, mais outro 1.000. Começou a vender o que tinha em casa, o celular antigo, o notebook, um violão que ele amava. A rotina dele virou um ciclo de medo, vergonha e silêncio. Eu só fui descobrir tudo com detalhes quando ele apareceu na minha casa do nada. Era tarde. Estava chovendo. Ele parecia ter perdido peso. Os olhos estavam fundos, a barba crescida, a voz quebrada. Sentou no sofá sem dizer nada. Tirou o celular da mochila, me mostrou tudo, as conversas, as transferências, os prints e uma última frase que tinha recebido naquele dia. Não tente sair. Se tentar, a gente espalha. Ele tremia. E eu nunca vi o Rodrigo tremer. Tentava manter a calma, mas falhava. Segurava o celular como se fosse uma arma apontada para ele. Ele disse: "Eu já não sou mais eu, Matheus." Naquela noite, ele dormiu no sofá. Mal conseguiu fechar os olhos. Eu acordei no meio da madrugada e vi ele sentado na cozinha, com a cabeça baixa, os cotovelos na mesa, como se estivesse esperando um veredito que nunca vinha. No dia seguinte, ele saiu cedo. Não quis café, nem conversa. Só disse: "Preciso resolver isso, do meu jeito." E foi embora. 2 dias depois, ele desapareceu. Rodrigo desapareceu numa sexta-feira. No sábado, a mãe dele me ligou perguntando se eu sabia de alguma coisa. Disse que ele não dormiu em casa, não mandou mensagem, não atendeu o celular. Eu menti, disse que ele tinha passado aqui e parecia tranquilo. Mas por dentro, eu já sabia. Algo estava prestes a acontecer. Durante 2 dias, eu não dormi. Ficava olhando para a tela do celular como se em algum momento fosse vibrar. Mas o nome dele nunca apareceu. Na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem anônima, sem nome, sem foto de perfil. Só dizia: "Eu encontrei ele." Meu coração parou por um segundo. Respondi na hora: "Quem é você? Do que tá falando?" Mas nenhuma resposta veio. Naquela noite, fui até o apartamento dele. O carro estava estacionado do lado de fora. As luzes estavam apagadas. A campainha não funcionava. Olhei pela janela da cozinha. Tudo estava igual, exceto por um detalhe. A lixeira estava cheia de papéis queimados. 2 dias depois, Rodrigo me ligou. A voz estava calma. Calma demais. Disse que precisava conversar comigo pessoalmente, mas que não podia ser em casa. Me mandou um endereço e pediu que eu fosse sozinho. Era um estacionamento abandonado nos fundos de um galpão velho, onde funcionava uma antiga oficina. Cheguei antes, fiquei esperando dentro do carro. E então vi ele chegando. Ele estava diferente. Não era o mesmo Rodrigo. O olhar, firme demais. O corpo, tenso demais. Ele entrou no carro, fechou a porta devagar e antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, falou: "Eu descobri quem era o cara." Na hora, eu não entendi, mas ele me explicou. Disse que contratou um conhecido do trabalho, um cara que fazia uns serviços de rastreamento. Passou os prints, os números, e o cara puxou tudo: IP, localização, CPF. Rodrigo descobriu que o golpista estava morando numa pensão no interior de Goiás, usando nome falso. Um sujeito com histórico de estelionato e chantagem, alvo de 3 boletins de ocorrência, todos arquivados por falta de provas.
Esse cara destruiu a minha cabeça. Me fez vender tudo, me afastar da minha mãe, dos meus amigos. Ele me matou por dentro, Mateus. E agora chegou a vez dele. Eu travei. Perguntei o que ele ia fazer. Ele olhou pela janela por alguns segundos e respondeu: nada que a justiça vá resolver. 2 dias depois daquela conversa, Rodrigo desapareceu de novo. Dessa vez, levou uma mochila, R$1.000 em espécie e um celular queimado. A mãe dele me ligou chorando. Disse que sentia que algo horrível estava prestes a acontecer. Eu não soube o que dizer. No dia 21 de abril de 2019, um corpo foi encontrado num terreno baldio, nos arredores de Morrinhos, Goiás. Homem. Cerca de 30 anos, sem documentos, sem digitais, queimadas com ácido. Causa da morte: perfuração no pescoço com objeto metálico. A polícia não conseguiu identificar o homem. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nada. 3 dias depois dessa notícia, Rodrigo me mandou um áudio. Era ele, mas diferente. Mais calmo do que eu já tinha visto. Na mensagem, ele disse: não quero que você sinta pena nem raiva. Só quero que você entenda que tem gente que só aprende quando perde tudo. Ele tirou tudo de mim. E agora? Ele sabe como é. Cuida da minha mãe por mim. Eu preciso sumir por um tempo. Nunca mais ouvi falar dele. A mãe dele ainda acredita que ele está fora do país. Disse que às vezes recebe mensagens sem assinatura, com frases curtas, como "tô bem" ou "sinto saudade". Mas eu sei, Rodrigo não é mais o mesmo. O que aquele golpe fez com ele não foi só financeiro, foi espiritual. Foi como se tivessem arrancado tudo o que ele acreditava. E quando ele percebeu que a justiça não ia fazer nada, ele virou o próprio juiz. Depois daquele áudio, eu ouvi o silêncio. Durante dias, fiquei encarando a tela do celular, como se a qualquer momento ele fosse aparecer. Mas Rodrigo havia sumido de verdade, e pela primeira vez, eu senti que ele não queria ser encontrado. Não como antes. Comecei a vasculhar tudo o que ele me deixou. Os prints, os extratos, as mensagens da chantagem. E ali, no meio de tudo, tinha uma pasta nomeada apenas como arquivo. Dentro dela, vários prints do cara que o chantageou. Conversas com outras vítimas, pistas de que ele fazia isso há anos, nomes de meninas, depoimentos. Rodrigo havia reunido tudo. Era como se ele soubesse que, em algum momento, alguém ia precisar entender. Passei semanas tentando juntar os pedaços. Fiz buscas, fui em fóruns. Falei com um conhecido que trabalha com cibersegurança. Consegui descobrir que o sujeito era reincidente. Já tinha atuado com perfis falsos em grupos de adolescentes, em aplicativos de namoro, em chats antigos. Várias vítimas, vários métodos. Sempre escapando por um detalhe. E então percebi: Rodrigo não sumiu por covardia. Sumiu por escolha, o que me assombra até hoje. É que ele me envolveu nisso, sem pedir, sem me preparar. 1 mês depois da última mensagem, recebi uma caixa pelos correios. Não tinha remetente, só meu nome e endereço escrito à mão. Dentro havia um pendrive e uma carta. A letra era dele. Curta, clara. Se um dia tentarem dizer que foi um acidente, mostra isso para alguém, mas só se você sentir que é o certo. No pendrive, vídeos, imagens, confissões. Rodrigo havia gravado tudo. Não o crime em si, mas os momentos antes. O caminho. A hospedagem. Um desabafo feito olhando direto para a câmera. Esse não sou mais eu, mas é tudo o que sobrou de mim. Se você tá vendo isso, é porque eu fui até o fim. Até hoje. Eu nunca mostrei esse conteúdo para ninguém. Nem para a polícia, nem para a mãe dele, nem para mim mesmo, mais de uma vez. Tem coisas que não podem ser desfeitas depois que você sabe. E tem pessoas que desaparecem.
mas continuam morando dentro da gente. Rodrigo foi uma dessas pessoas, e o monstro que o destruiu. Ninguém sente falta, ninguém lembra o nome. Mas Rodrigo nunca foi esquecido, nem vai ser. Hoje, passados anos, eu ainda guardo aquela caixa, não por medo, mas porque ela é prova de que, às vezes, os monstros não estão nas sombras. Eles se escondem atrás de perfis, de palavras doces, de promessas vazias. Rodrigo não era um assassino, era uma vítima que não teve a quem recorrer. E eu, o único que soube da verdade, carrego o peso de um segredo que jamais será contado por inteiro. Porque a justiça nem sempre vem com sirenes. Às vezes, ela vem com silêncio, com um rosto cansado, com um último suspiro antes de sumir do mapa. E quando ela vem assim, é porque já passou da hora. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal Terror Real. E lembra, nem todo psicopata tem olhos frios ou sorrisos forçados. Alguns só usam uma tela e sabem exatamente o que você precisa ouvir. Está gostando do relato? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Ela era bonita, calma, amada por todos. Mas por trás do sorriso, escondia uma obsessão. Matar quem já estava doente, como se a morte fosse um remédio. Uma por uma, as vítimas apareciam nos relatórios como mortes naturais. Mas eu vi de perto. Clarice escolhia quem devia partir. Meu nome é Anne Campos. E essa é a história da mulher que quase me matou sem encostar em mim. Chovia há semanas. E não era uma chuva qualquer. Era constante, sufocante, o tipo de tempo que transforma qualquer plantão em algo mais pesado. A água descia pelas janelas e deixava o ambiente ainda mais carregado. O hospital parecia suspenso no tempo. As trocas de turno eram silenciosas, os corredores úmidos, os equipamentos mais barulhentos do que de costume. E tudo o que você vai ouvir aqui é real. Eu não quero te convencer de nada. Só quero que, se algum dia você encontrar alguém como ela, você não cometa o mesmo erro que eu. Tentar parecer forte demais quando deveria ter gritado por socorro. Eu entrei naquele hospital com entusiasmo. Era o meu primeiro plantão noturno fixo. E me atraiu porque parecia mais calmo, mais técnico, com menos distrações. Mas logo percebi que a noite revela coisas que a luz do dia esconde. Foi lá que eu conheci Clarice. Ela era daquelas pessoas que atraíam olhares quando entravam. Bonita, uniforme impecável, fala baixa, olhos seguros. Parecia saber exatamente o que estava fazendo o tempo todo. Os pacientes se acalmavam com ela. Os médicos confiavam nela. E entre os colegas era quase unanimidade. Clarice era admirada. Na primeira semana, fiquei mais na minha, observando. E foi observando que comecei a notar um padrão. Clarice preferia os pacientes terminais. Estava sempre junto aos mais frágeis. Dizia que era bom estar perto deles, que gostava de ajudar nos últimos momentos. A princípio, achei isso sensível. Mas depois de algumas madrugadas, aquela sensibilidade começou a parecer outra coisa. Na terceira noite, cuidamos de uma senhora chamada Dona Irene. Tinha uma infecção leve, estava lúcida, tranquila, tinha me contado sobre o neto dela e até cantado um trecho de uma música da infância. Clarice ficou com ela durante a madrugada. Quando voltei pela manhã, Dona Irene estava morta. A justificativa no relatório foi parada súbita. Mas algo me incomodou. Clarice escreveu que Dona Irene passou a madrugada serena e disse estar pronta para partir. Isso não fazia sentido. Horas antes, ela me disse que não queria morrer, que estava ansiosa para ver o neto, que ainda queria fazer planos. Comecei a prestar mais atenção. Em todas as noites seguintes, Clarice estava próxima de alguém que não resistia. Pacientes debilitados? Sim, mas muitos estavam estáveis, e as mortes começaram a parecer sincronizadas. Sempre durante o turno dela. Sempre com relatórios impecáveis. Uma madrugada, percebi que um paciente com DPOC havia recebido 2 ansiolíticos em menos de 4 horas. Isso não constava na prescrição. Quando fui verificar o sistema,
Encontrei as aplicações registradas, com o meu login. Fui direto ao setor de informática. O técnico disse que o sistema às vezes confundia acessos, mas algo estava errado. Clarice já havia assumido aquele setor naquela noite. A partir dali, eu passei a evitar contato com ela. Mas Clarice fazia o contrário. Começou a me tratar com uma gentileza sutil, calculada. Um café deixado na minha mesa. Um sachê de lavanda no meu armário. Um bilhete escrito à mão. Você também precisa descansar. Uma noite, enquanto trocávamos de turno, ela me olhou firme e disse: Você se importa demais, Annie. Isso pode ser perigoso. Foi a primeira vez que senti medo real vindo de alguém que sorria. E ela continuava sorrindo, para todos. Era o tipo de pessoa que sabia se mostrar útil, calma, necessária. Mas o que eu estava vendo era diferente. Eu via alguém que queria parecer indispensável, para que ninguém desconfiasse. Um dos casos que me tirou o sono foi o de um garoto de 17 anos, com câncer avançado. Ele ainda reagia bem ao protocolo e parecia ter estabilizado. Clarice assumiu a madrugada. Pela manhã, ele estava morto. A justificativa? Infecção sistêmica rápida. Mas havia uma anotação estranha no relatório. Paciente solicitou dormir mais cedo. Aplicada dose de conforto. Só que o histórico não autorizava essa dose. Fui até a supervisora, mostrei os dados. A resposta foi rápida. Você está insinuando o quê? Que Clarice está matando pacientes? Fiquei em silêncio. Ela completou. Se quiser continuar aqui, pense bem antes de levantar esse tipo de coisa. Eu estava sozinha. E Clarice sabia disso. Uma noite, entrei na sala de estoque e vi uma prancheta caída no canto. Peguei por instinto. Era um prontuário incompleto, com o meu nome, Annie Campos. Diagnóstico: fadiga, episódios de confusão, comportamento errático. Assinado por Clarice. Fui até o sistema. Os registros do meu perfil estavam truncados, alterados. Tudo o que eu fazia parecia que ela já tinha previsto. Quando voltei ao vestiário, encontrei meu armário entreaberto. E dentro dele, outro sachê de lavanda, com um bilhete. Você também merece descansar. Eu soube, naquele instante, que Clarice estava me preparando, assim como os outros. Essa gravação é minha única forma de deixar algo. Eu não sei quanto tempo tenho, mas eu sei de uma coisa. Clarice não cuida. Clarice escolhe. E depois que ela escolhe, você começa a desaparecer. Se você ouvir isso e ainda estiver chovendo, fuja, porque ela não quer ser parada. Ela quer ser invisível. E ninguém desconfia da enfermeira perfeita. Fazia dias que eu não dormia direito. Cada vez que fechava os olhos, via Clarice sorrindo com aquele jeito tranquilo, quase inocente. A lavanda ainda me assombrava, aquele cheiro impregnado na minha mente. Eu estava sendo consumida lentamente pelo medo e pela ansiedade, mas precisava agir. Nos últimos dias, notei olhares estranhos dos colegas no corredor. Cochichos paravam quando eu chegava perto. Senti que algo estava errado. Em uma manhã, ouvi Clarice conversando discretamente com outro enfermeiro. Annie anda tão distraída ultimamente, né? Espero que ela esteja bem. Precisamos cuidar uns dos outros. Foi sutil, mas eficaz. A equipe começou a me olhar diferente, com suspeita. Decidi investigar Clarice mais de perto. Na noite do dia 14, enquanto o hospital estava mergulhado no silêncio das madrugadas, segui Clarice até uma ala isolada. Ela entrou silenciosamente no quarto de um paciente terminal. Eu fiquei na porta gravando tudo com meu celular. Clarice parecia cuidadosa demais, como sempre. Aproximou-se, sussurrou algo que não conseguia ouvir, e depois aplicou uma medicação na veia do paciente. No outro dia, esse paciente morreu. A justificativa foi: parada cardíaca inesperada. Meu coração acelerou e fui direto ao setor administrativo para denunciar. Mostrei o vídeo para a supervisora e ela assistiu silenciosamente. Depois, olhou para mim. Annie, isso não prova nada. Clarice estava apenas cumprindo ordens médicas. Eu argumentei, mas ela balançou a cabeça impaciente. Você está vendo coisas onde não existem. Tire uma folga. Você precisa descansar.
Senti que estava caindo em uma armadilha, mas eu não iria parar. 2 dias depois, voltei para um plantão noturno. Percebi que Clarice estava mais distante, silenciosa, me observando cuidadosamente. Era como se ela soubesse cada passo meu antes mesmo que eu desse. Em um momento de descuido, percebi que meu crachá havia sumido. Encontrei-o minutos depois no chão do quarto de um paciente que havia acabado de morrer. Eu não tinha entrado naquele quarto. Sabia que era uma mensagem de Clarice. Naquele dia, vi a diretora do hospital conversando longamente com Clarice. Mais tarde, fui chamada para uma reunião repentina. Lá estavam médicos e enfermeiros importantes. A diretora disse com firmeza: Annie, precisamos conversar sobre seu comportamento recente. Temos relatos preocupantes sobre seu estado emocional. Senti o olhar de Clarice sobre mim, tranquila, quase triunfante. Mais tarde, encontrei Clarice na sala de descanso. Ela estava sozinha, sentada com uma expressão calma, tomando um café. Você não pode continuar com isso, Clarice. Eu sei o que você está fazendo, disse, tentando não demonstrar nervosismo. Ela sorriu levemente, sem alterar a voz. Você acha mesmo que sabe o que estou fazendo, Annie? Acha que entende? Você está matando essas pessoas. Eu vi você. Ela continuou sorrindo, com uma tranquilidade aterradora. Estou apenas acelerando um processo inevitável. Elas não precisam sofrer mais. Nem você precisa sofrer mais com isso. Um arrepio percorreu minha coluna. O que você quer dizer com isso? Ela deu um gole no café, calma, como se estivesse em um encontro casual. Você parece cansada, Annie. Acho que você está começando a entender que não há volta. A conversa me deixou trêmula. Saí da sala rapidamente, decidida a fazer algo definitivo. No dia seguinte, entrei mais cedo e instalei uma câmera escondida no corredor da ala terminal. Precisava pegá-la em flagrante. Aquela madrugada foi longa. Minha ansiedade estava nas alturas. De repente, Clarice apareceu novamente. Ela parou diante do quarto onde eu havia colocado a câmera, mas não entrou. Olhou diretamente para a lente, como se soubesse que estava sendo filmada. Sorriu devagar e balançou a cabeça, num gesto de quem dizia: Você perdeu. No dia seguinte, fui chamada à diretoria. Meu coração disparou. Chegando lá, a diretora estava com a câmera na mão. Olhou-me com seriedade. Não podemos tolerar invasões de privacidade nesse hospital, Annie. Infelizmente, teremos que afastar você. Clarice havia me vencido de novo. Naquela noite, ao limpar meu armário antes de deixar o hospital, encontrei um envelope branco com meu nome. Dentro, havia uma foto minha dormindo em casa. Atrás da foto, uma mensagem curta e precisa. Você precisa descansar. Logo. Clarice sumiu do hospital na manhã seguinte. Não havia documentos de demissão, nem despedidas. Apenas desapareceu, levando todas as respostas consigo. Meses depois, ainda acordo com medo, checando portas e janelas. Às vezes, sinto um leve cheiro de lavanda no ar e sei que Clarice pode estar mais perto do que imagino. Talvez ela já esteja cuidando de alguém que você ama. Alguém que já está cansado demais. Alguém que, para ela, precisa descansar. Gostou do relato? Se inscreve e ativa o sininho. Eu cresci ao lado de um psicopata. E por muito tempo, achei que ele era meu melhor amigo. O nome dele era Caio. A gente se conheceu quando eu tinha 10 anos. E durante anos, eu ri das piadas dele. Confiei nos conselhos dele. Sem perceber que cada palavra era parte de um jogo. Um jogo que só ele sabia que estava jogando. Quando as pessoas começaram a desaparecer, ninguém desconfiou de Caio. Ninguém, exceto eu. E quando eu finalmente entendi o que ele fazia, ele já estava olhando para mim como se eu fosse o próximo. Meu nome é Leandro, tenho 29 anos, e o que vou contar começou em 2008, quando eu ainda era só um garoto tentando se encontrar no mundo. Naquela época, eu fiz amizade com alguém que mudou completamente a minha vida. O nome dele era Caio. Durante anos, eu pensei que ele era apenas excêntrico. Alguém diferente, curioso, talvez até genial. Mas hoje,
olhando para tudo o que aconteceu. Eu sei que Caio era outra coisa, algo que eu demorei tempo demais para perceber. Conheci o Caio na escola quando a gente estava na 8ª série. Ele era daqueles caras que não chamavam muita atenção à primeira vista, mas que tinham um tipo de magnetismo estranho. Não era o mais bonito, nem o mais popular, mas as pessoas escutavam quando ele falava. Ele chegou perto de mim um dia no recreio e disse: "Você também odeia gente falsa, né?" Eu respondi que sim, meio sem saber por quê. Ele sorriu e disse que a gente ia se dar bem. E foi assim. Do nada, viramos amigos. Nos primeiros meses, ele me contava coisas que ninguém mais contava. Gostava de estudar crimes, lia notícias antigas, falava de serial killers como quem comenta futebol. Eu ria, achava bizarro, mas no fundo, eu também gostava da sensação de estar por dentro de algo que ninguém mais via. Caio era extremamente inteligente. Sabia manipular conversas, virar o jogo com palavras, mudar o rumo de uma discussão com uma frase só. Com os professores, ele era impecável. Com os colegas, só se envolvia até onde interessava. Mas comigo, ele era diferente. Me tratava como um cúmplice. Me mostrava tudo. Inclusive uma pasta escondida no fundo do armário da casa dele. Recortes de jornal, fotos, nomes, mapas feitos à mão. Quando perguntei o que era aquilo, ele respondeu: "Estudos de comportamento." Na época, achei que era só um passatempo estranho. Hoje eu entendo que era muito mais do que isso. Era documentação, observação, prática. O tempo passou e no 2º ano do ensino médio, ele começou a namorar a Helena, uma garota do nosso colégio. Ela era leve, divertida, meio desligada, o oposto dele. Mas por algum motivo, funcionava. Pelo menos de fora. Depois de uns meses, ela começou a ficar mais calada. Evitava os amigos, parecia sempre cansada. Uma vez, me chamou no canto e perguntou: "O Caio é sempre assim?" Eu perguntei: "Assim como?" E ela só respondeu: "Controlador." Depois disso, nunca mais tocou no assunto. 2 semanas depois, eles terminaram. Caio me contou que ela era instável, que tinha surtado, que fez drama e o acusou de coisas absurdas. Disse que ela precisava de ajuda, que ele tentou, mas que não dava mais. A família dela disse que ela foi morar com parentes no interior. Nunca mais vimos a Helena. Na época, eu não pensei em nada. Só aceitei. Caio era meu amigo. Eu confiava nele. E era difícil imaginar que ele pudesse ser perigoso. Mas uma coisa me incomodava. Ele nunca demonstrava culpa. Nunca. Por nada. Ele sempre justificava tudo com lógica, como se fosse apenas mais um evento previsível do comportamento humano. "As pessoas fazem o que você permite que elas façam", ele dizia. "Se você souber onde mexer, qualquer um quebra." E eu achava aquilo profundo, filosófico. Mal sabia que era só o começo. Já na faculdade, a gente se afastou um pouco. Cursos diferentes, rotinas diferentes. Mas nos víamos aos finais de semana. Jogávamos, conversávamos. Mas ele estava mudado. Mais reservado, mais frio. Não falava mais de faculdade. Evitava qualquer conversa sobre vida pessoal. Um dia, me mostrou um jogo que estava criando. Era um tabuleiro desenhado à mão, com cartas improvisadas. Ele me explicou as regras. Era algo sobre manipular jogadores para que eles se auto-eliminassem. O objetivo, ele disse, é não ser notado até o fim. Achei aquilo estranho, mas joguei. Ele ganhou. Claro, sempre ganhava. Foi nessa época que ele começou a sair com outra garota, Mariana. Estudava comigo. Era brilhante, simpática, cheia de energia. Parecia feliz no começo, mas depois de uns 2 meses, ela começou a mudar. Faltava nas aulas, parou de usar redes sociais, evitava contato visual com os colegas. Um dia, me puxou no corredor da faculdade e disse só isso. "Você é amigo do Caio, né?" Eu confirmei. E ela respondeu: "Então, toma cuidado, ele não é o que parece." E foi embora. Aquilo me gelou. Pela primeira vez, eu comecei a repensar tudo. As histórias, os desaparecimentos, os jogos, os papéis, o olhar dele quando achava que ninguém estava vendo. Cheguei em casa naquela noite e liguei para ele. Contei o que Mariana disse. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou uma risada seca e falou:
Sempre tem alguém que não sabe jogar, mas relaxa. Logo ela vai sumir da sua vida. E desligou. Naquele instante, eu soube que alguma coisa estava prestes a acontecer. E foi quando tudo começou a fazer sentido. Depois daquela ligação, eu passei a observar tudo com outros olhos. Caio já não era só um amigo estranho. Ele era uma presença pesada, quase calculada. E o aviso da Mariana martelava na minha cabeça. Ele não é o que parece. 2 dias depois daquela conversa, ela desapareceu. Não oficialmente. Não do tipo que vira caso de polícia, mas simplesmente sumiu. Parou de ir à faculdade. O número dela caiu na caixa postal. Os colegas comentavam que ela havia trancado o curso, mas ninguém sabia ao certo. Até tentei falar com a mãe dela, mas ela disse que Mariana precisava de um tempo, que não estava bem, e desligou rápido. Foi aí que o medo começou de verdade. Naquela semana, Caio reapareceu. Bateu na minha porta como se nada tivesse acontecido. Trazia uma sacola com cervejas e um jogo novo que ele tinha inventado. Disse que queria passar a noite jogando e conversando como nos velhos tempos. Eu aceitei. Não sei porquê. Talvez curiosidade. Talvez o medo de parecer suspeito. Talvez só medo dele. Nos sentamos no chão da sala e ele abriu o jogo. Era um tabuleiro com rostos desenhados à mão, figuras anônimas, recortes de revistas, gente aleatória. Cada carta trazia uma frase do tipo: mentiroso compulsivo, observador invisível, manipulador por necessidade. E uma em especial me arrepiou: vítima que não percebe. Eu perguntei o que aquilo significava. Ele apenas sorriu e disse: são arquétipos, tipos de pessoas. Estão por toda parte, inclusive aqui. Durante o jogo, ele ficou me observando, em silêncio, como se esperasse algo. No fim da partida, ele tirou uma caixa preta da mochila. Disse que era um presente. A mesma caixa de anos atrás que ele havia me dado e pedido para eu não abrir. Mas dessa vez, ele queria que eu abrisse. Dentro, não havia mais envelopes, nem objetos. Apenas uma única folha de papel. Escrito à mão, com a mesma caligrafia precisa de sempre. Agora você sabe. Agora é sua vez de escolher. Na hora, minha respiração travou. Ele continuou sentado, olhando para mim com um leve sorriso. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu: você conviveu comigo por mais de 10 anos, Leandro. Sabe tudo. Já viu o que eu sou. E mesmo assim, ainda está aqui. Eu não consegui falar nada. Só ouvi. Ele então completou: isso te torna cúmplice. Ou próximo demais para escapar. E então se levantou, colocou a caixa de volta na mochila e disse que precisava ir. A partir daquele dia, minha vida virou um campo minado. Recebi mensagens anônimas no e-mail com fotos antigas minhas e do Caio. Envelopes sem remetente deixados na porta do meu prédio com recortes de notícias, todas de desaparecimentos sem solução. E mais uma caixa, idêntica à anterior, mas trancada com uma fita preta e sem bilhete algum. Eu aguardei no fundo do armário. Nunca abri. Nunca contei pra ninguém. Nem pra minha terapeuta. Nem pra minha namorada. Nem pra polícia. Porque, no fundo, eu sabia. Qualquer movimento em falso poderia ser interpretado como um passo fora do jogo. Hoje, aos 29 anos, não sei onde o Caio está. Perdi contato com ele faz mais de 2 anos. Nenhum rastro. Nenhuma rede social. Nenhum e-mail ativo. Mas às vezes, eu sinto como se ele estivesse só esperando. Esperando para ver o que eu vou fazer com tudo isso que carrego. Se eu vou contar. Se eu vou denunciar. Se eu vou jogar. Porque essa é a parte mais cruel de tudo. Quando você descobre que conviveu por anos com alguém assim, você não sai ileso. Você não volta a confiar em ninguém da mesma forma. Você passa a desconfiar do silêncio, dos elogios, dos presentes, dos sorrisos. Você aprende que nem toda maldade se esconde atrás de olhos frios. Às vezes ela sorri com doçura, te chama de melhor amigo, e depois desaparece, te deixando com uma caixa, um papel e uma escolha. E é isso que eu carrego desde então. A dúvida, a culpa e o medo constante de que talvez, só talvez, ele ainda esteja por perto.